Olá, você que está me assistindo nesse momento, neste programa Conectados com a Palavra. Venho com alegria convidar você para uma série de mensagens cuja a série é Valores que Aprendemos na Batalha dos Três Reis. É uma série que você vai tirar muito proveito de lições importantíssimas para a sua vida cristã. Nossa série e nosso tema, Valores, ele é baseado na nossa agenda Apacentai, que é um dos pilares da nossa visão dentro da nossa regional Mandaqui Bragantina, dirigida pelo nosso pastor Joel, agenda que também foi escrita e inspirada por Deus através da vida dele. Este ano vamos tratar de valores nos grupos pequenos e também aqui no Conectados com a Palavra. Eu sou o pastor André, da igreja de Pirassununga, uma das igrejas das regionais, e quero convidar você para que você fique conosco nessa série de mensagens. São 9 episódios que vão abençoar a sua vida grandemente. Que você possa se inscrever no nosso canal, aí assinar o sininho aí, você acionar o sininho para que você possa receber as notificações das próximas mensagens e compartilhar essa mensagem com alguém. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você que vai estar comigo durante esses 9 episódios aprendendo muito coisas que vão acrescentar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por este meu irmão, minha irmã e essa pessoa que está me assistindo. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente durante esses episódios do Conectados com a Palavra, que ele possa adquirir mais valores para a sua vida, valores para a sua família, valores que serão acrescentados à sua vida, Pai. Peço a tua bênção através dessa pessoa neste momento, que ela seja um canal de bênção também para outros, em nome de Jesus. Amém. Nós te exaltaremos sempre, Deus. Te exaltarei com todo o meu louvor. Eu te bendirei com tudo que eu sou. Pego as minhas mãos só pra te dizer que não há outro Deus como
Olá, hoje nós chegamos ao 5º episódio da série Valores da Batalha dos Três Reis. E nesses episódios que nós estamos tratando, é muito importante que você volte desde o primeiro e nos acompanhe nessas mensagens e nessas pregações, para que você entenda a linha de raciocínio, extraia valores importantes, venha extrair valores importantíssimos para a sua vida. Estamos tratando do tema valores na nossa temática, na nossa agenda Apacentai, que agora vai nortear nossa vida no ano de 2023. E aqui no Conectados com a Palavra, nós estamos trazendo um acréscimo, estamos alongando este tema, trabalhando sobre a sua vida, sobre o tema valores. E eu estou tratando sobre valores na Batalha dos Três Reis. Aqui no capítulo 3 de 2 Reis, na Bíblia King James atualizada, eu estou fazendo algumas leituras, e hoje eu quero tratar com você sobre o valor de ser uma pessoa que honra liderança. Olha, teremos temas, eu acredito que esses temas são importantíssimos para nossas vidas, todos eles. Mas o de hoje você tem que estar bem atento. Porque no episódio anterior, eu falei do valor de se buscar a palavra de Deus em momentos extremos da nossa vida. Porém, eu disse que a gente tem que saber como buscar essa palavra. Por quê? Porque quando Israel, os três reis, se viram numa situação sem saída, Jorão falou por Deus. Jorão disse, Deus nos trouxe aqui para entregar esses três reis. Ele levantou um questionamento. E eu falei que tem muita pessoa falando por Deus. Muita pessoa acreditando na sua mente, acreditando no seu coração e que ela produz na sua boca, ela acha que realmente é o que Deus está falando, ou o que Deus pensa, ou o que Deus revelou. Então, eu quero mostrar para você, eu já falei com você nos episódios anteriores, da importância da comunidade, de nunca ir para uma batalha sozinho, de viver em comunidade, viver num Gêmeos, viver numa igreja. Já falei para você a importância disso, de não ir para uma guerra sozinha. Foi a única coisa que a gente pode falar de boa da vida de Jorão, que ele não foi para a batalha sozinho. Falei com você que nós vamos nos deparar com situações em nossa vida em que elas parecem não ter saída. Falei com você do valor de se buscar a Deus diante de um quadro de impossibilidade. Mas eu quero te mostrar agora que o quão é importante, nós precisamos entender a importância de nós andarmos alinhados com a liderança. Alinharmos com a liderança da nossa igreja, a liderança local, aqueles que Deus colocaram como líderes sobre as nossas vidas. Embora eu estou usando a King James atualizada para fazer a leitura do texto com vocês, alguns versículos eu tenho de memória na cabeça. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo de número 11 diante, diz assim, e Deus colocou na igreja, talvez eu não esteja citando o versículo na sua ordem exata, mas o texto está assim, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, com o fim de aperfeiçoar os santos para o trabalho do ministério. Então Deus coloca liderança na igreja, Ele coloca homens de Deus na igreja, pessoas de Deus, para orientar a sua vida, para treinar você, para capacitar você para servir a Ele no ministério. Então, que você entenda o quanto isso é importante sobre a sua vida. E hoje eu quero falar para você por que é importante você andar alinhado com o seu líder. Por que às vezes o diabo trabalha tanto para que você não tenha uma boa comunhão com a sua liderança ou afaste você da liderança? Por que Satanás trabalha dessa forma? E por que é importante você viver bem com o seu líder, você estar bem alinhado com o seu líder, com a sua liderança? Isso é bíblico. Você precisa realmente ter um bom relacionamento com o seu líder, saber honrar ele, saber estar do lado dele e se conduzir por ele. Porque nós vamos entender aqui que a palavra de Deus em momento de dificuldades geralmente sai da boca da nossa liderança para nos orientar. Geralmente são eles que são usados por Deus para nos dar direções em momentos difíceis.
para nos aconselhar em momentos de dificuldades. Então, nós precisamos realmente nos submeter à nossa liderança, submeter aqueles que Deus colocou sobre a nossa vida, se quisermos ter uma vida bem-sucedida. Então, eu quero tratar com você isso, sobre o valor que existe, esse bom relacionamento, sabe? O valor de ser uma pessoa que honra a liderança. E juntamente com isso, eu tenho na memória, mas eu não quero errar aqui de forma online, para a equipe não colocar errado o texto na tela, mas eu quero ler para vocês, por exemplo. Deixa eu ver aqui com vocês aqui. Isso, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Na King James atualizada diz assim: sedes obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Veja bem, sedes obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam. Eu poderia pregar aqui nesse texto, tem embasamento, mas eu não quero fugir do tema da mensagem, eu preciso focar dentro do texto que eu estou pregando para vocês. Pois velam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem, veja bem, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Outra tradução diz, para que façam isso com alegria e não com tristeza. Gente, você precisa entender que todo líder, todo pastor, toda pessoa que lidera sobre a sua vida, ele possui um emocional. Querendo ou não, ele pode te pastorear com alegria ou com tristeza. Dependendo do teu histórico, se você se torna uma pessoa negligente, desobediente, uma pessoa que não é maleável, que não é flexível, que não é tratável, é resistente, difama, fala mal do seu líder, chega coisa no ouvido dele por outros, você vai criar um problema para a sua vida. O texto vai dizer que ele não vai te pastorear com alegria. Ele vai ter tristeza ao te pastorear. Uma vez eu cheguei a um extremo na minha vida, claro que eu amadureci, mas cheguei a esse extremo, de convidar um casal da minha igreja a ir para uma outra igreja porque eu não tinha mais condição de pastorear eles. Primeiro que eles questionavam a minha liderança em tudo. Colocavam em dúvida tudo que eu falava. Ao ponto de eu dizer para eles, olha, eu não consigo orar por vocês mais. Se vocês estiverem numa situação de emergência, eu não tenho assim, autenticidade, verdade para interceder diante de Deus. Como é que eu vou pedir Deus para abençoar vocês e pasmo, você pode assustar, desejando que vocês até morram. O texto diz que o pastor, que o líder, ele possui um emocional. E ele pode possuir também um histórico sobre a vida da pessoa. E dependendo desse histórico, ele pode perder a alegria de pastorear essa pessoa, de conduzi-la. Fazer isso até com pesar, com tristeza. Tem gente que pede oração para nós, que somos pastores, nós até jejuamos. Nós temos alegria e prazer de levantar de madrugada e orar. Alguns pedem, a gente não sabe nem como orar a Deus a respeito da vida deles. E o que eu estou te mostrando agora, eu vou te mostrar de forma didática na Batalha dos Três Reis. Eu vou te mostrar de forma clara nesse texto que nós estamos lendo, de 2 Reis, capítulo 3. Eu quero ler aqui agora, a partir do versículo de número 9. Você que está me acompanhando agora, precisa voltar nos episódios anteriores, ou precisa ler desde o versículo 1 para você entender, porque eu estou entendendo o que eu estou ministrando para pessoas que estão me acompanhando. Então eu não preciso retornar e ler todas as vezes os mesmos versículos. Lendo na King James atualizada, vou ler a partir do versículo 10, que diz assim: Então o rei de Israel exclamou, ai de nós! Será que Yahvé reuniu os 3 reis para entregar-nos na mão dos moabitas? Mas Josafá, rei de Judá, indagou, acaso não existe aqui um profeta para poder consultar o Senhor por seu intermédio? Agora,
Presta bem atenção nisso. Muito importante você entender isso aqui quando você for buscar a direção de Deus. O que eu vou tratar hoje é muito importante para a sua vida. Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate. Você que está lendo na King James, aparece algumas palavras em hebraico, eu estou pulando isso. Filho de Safate, que como discípulos derramava água sobre as mãos de Elias. Presta bem atenção. Muito importante esse versículo, tá? Para você ter uma referência de liderança na sua vida. Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta para poder consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo, derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Iavé. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas, presta atenção, porém Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes da tua mãe. Está falando com o Jorão. Para consultar quem? Os profetas de Acabe e os profetas de Jezabel. Aqueles mesmos que Elias os dissipou lá no Monte Carmelo. Né? Você conhece a história. Entretanto, o rei de Israel contestou-lhe: não, é que Iavé, veja bem, mais uma vez o cara está falando por Deus, tá? Mais uma vez ele reafirma, olha só, não, é que Iavé reuniu os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Observa você, está diante de um profeta de Deus e o cara está reafirmando, dizendo: não vou buscar, não vou perguntar nada, eu tenho certeza absoluta que o que viemos fazer aqui é para morrer, é para nós 3 morrermos. Olha o perigo disso, gente. Olha o perigo de a gente escutar pessoas que falam por Deus, pessoas negativas. Ao que Eliseu retrucou: juro por Iavé, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, que era rei de Judá, que certamente tinha uma vida totalmente ao contrário de Jorão, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. Observe você que os comportamentos de Jorão, as atitudes de Jorão, criou uma barreira entre ele e Eliseu. Você pode dizer, mas é um profeta de Deus, não pode ter raiz de amargura no coração, não pode levar para o lado pessoal. Não é lado pessoal. Esse profeta não está levando para o lado pessoal. Ele observa que Jorão tem comportamentos e atitudes que, além de pecar, levou Israel a pecar, era desobediente à palavra de Deus, era negligente à palavra do Senhor, era um cara totalmente negativista, e você observa aqui que Eliseu ele é bem claro. Ele é bem claro para Jorão. Ele diz: olha, se Josafá não tivesse com você, se ele não tivesse na sua companhia, eu nem lhe daria atenção, eu nem olharia na sua cara. Agora eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Nós estamos falando de uma pessoa que está sem saída. Outro dia uma pessoa falou uma coisa interessante comigo, que ele virou para o afilhado dele e disse assim: olha, você precisa parar de mentir, porque um dia você vai falar a verdade e a gente não vai acreditar. Observe você. Esse cara estava numa extrema necessidade. E o profeta é bem claro, dizendo: olha, eu não estou nem aí. E ele não estava mesmo, gente. Se Josafá não estivesse junto, se não estivesse ali um servo de Deus, uma pessoa que tem vida com Deus, uma pessoa íntegra, porque muitas das vezes, para nós voltarmos para a linha, a gente precisa de alguém leal do nosso lado, alguém que tem visão de liderança, alguém de obediência, para dizer: olha, você está no caminho errado, você precisa alinhar com a sua liderança, você precisa submeter a autoridade, você precisa ser submisso à sua igreja.
ao seu pastor. Observe você que esse profeta ele ia deixar naquela condição. Ele estava tão indignado com a postura de Jorão, que ele diz, olha, cara, e a gente vai ver isso também na vida de Elias. A Bíblia diz que Naamã, quando foi até a casa de Elias, e ele era um general bem famoso, e ele vai à casa de Elias esperando que Elias saísse, colocasse a mão na cabeça dele e tratasse com honraria, Elias nem saiu de casa, mandou ele mergulhar no Rio Jordão. E ele ficou indignado com isso. Quase foi embora sem receber a sua cura. É o que os seus servos orientou, meu senhor, faz o que ele está mandando, né? Porque ele não está te pedindo coisa difícil, e ele fez e ficou curado, né? Mas por causa do seu orgulho quase foi embora. Mas observa como é sério isso aqui. Eles vai buscar o profeta do Senhor, né? E Jorão prefere manter aquela posição dele dizendo, não, eu já sei, eu não vou nem buscar os profetas do meu pai e da minha mãe, porque eu sei que Deus nos trouxe aqui para entregar a mão desse rei. Mas aí, o pior de tudo, a gente vai ver o relacionamento entre o profeta de Deus e o rei Jorão. Não era um relacionamento bom. E Hebreus 13:17 nos adverte que isso pode acontecer dentro do Novo Testamento. Quando um cristão, na sua vida cristã, dentro da sua vida da comunidade, ele é desobediente, ele não aceita tratamento, ele faz escolhas erradas, e isso com o tempo vai gerando no pastor e na sua liderança, né, uma questão de tristeza, uma questão de pesar, uma questão de não ter disposição para ajudar aquela pessoa no momento de dificuldade. Pelo contrário, muitas das vezes até dizer, olha, que ele passe por isso, que ele enfrente isso, que chegou a hora dele, eu não vou fazer nada, eu não vou colocar a minha mão. Isso é muito sério, porque eu estou dizendo que eles estão num momento aqui onde eles precisam de socorro, eles precisam de ajuda, e o profeta está dizendo, olha, se Josafá não estivesse com você, eu não queria saber se está faltando água, eu não queria saber quantos soldados iam morrer, eu não queria saber se os bois iam morrer, se os soldados que estão com você, eu não queria saber de nada, eu nem ia olhar na tua cara, não ia ter papo. Se Josafá não está aí, a gente não tinha conversa. Observe você como isso é sério. Como é importante você manter uma boa relação com a sua liderança, que na hora de te aconselhar, mesmo que não tenha conselho de Deus, ele vai chorar diante de Deus, ele vai chorar diante do Senhor. Agora, uma coisa muito importante aqui, muito importante. Você sabe por que algumas pessoas não valorizam a sua liderança? Sabe por que elas não valorizam a sua liderança? O texto nos ensina isso. O texto nos mostra isso. Observe você, querido, que o líder ele tem que ter um qualificativo. Tem algo que qualifica ele como servo de Deus. Tem algo que demonstra que ele traz a palavra de Deus. Não é de qualquer pessoa, porque, sabe, você observa que no mundo, o ser humano, na hora do desespero, ele busca várias formas de ouvir alguém ou algo do além falar com ele. O horóscopo, o signo, a cartomante, os búzios, e ele vai no espiritismo, ele quer ouvir de alguma forma uma direção. Mas observe você que aqui é uma qualificação que nos mostra quem é que nós temos que ouvir. Quem é que nós temos que nos colocar debaixo de liderança. Qual é a qualidade da pessoa que nós temos que submeter? É aquela pessoa que saiu rebelada da igreja? É aquela pessoa que não estava satisfeito com o líder? Eu, particularmente, não acredito. Vou dizer para vocês, com 25 anos que eu sirvo a Deus, é pouco tempo, mas eu nunca vi uma igreja que nasce debaixo de rebeldia, um pastor, que porque aconteceu até um problema dentro da igreja, uma dificuldade, cismou de pegar um grupo, sair, abrir uma igreja e dar certo. Eu nunca vi isso funcionar. Eu nunca vi isso para frente. Dura algum tempo, mas depois se desfaz. Nada nascido de rebelião está debaixo da bênção de Deus. Até hoje, eu não consigo enxergar algo dar certo. Porque observo o que o texto vai dizer. O servo de Josafá vai dizer assim, está aqui Eliseu. Mas quem é Eliseu? Ele vai falar assim, ó, está aqui Eliseu, filho de Safate. O que ele era? Primeiro, ele era discípulo. Ele, antes de estar na posição
de líder, ele foi servo, ele serviu, que deitava água na mão de Elias. Então, observe se o pastor que está sobre a sua vida, ele é liderado. Ou se pelo menos ele foi liderado durante muito tempo. Se ele foi aquela pessoa que viveu debaixo de liderança, não alguém rebelado, às vezes o líder dele já faleceu. Como Elias aqui foi levado. Mas o texto vai dizer que para que Eliseu falasse, tivesse autoridade para falar, fosse uma pessoa de confiança para trazer a palavra de Deus, ele primeiro foi servo, foi discípulo, serviu. Sabe, uma coisa interessante na vida de um judeu é que ele não investe, não faz sociedade, ele não abre um negócio assim por abrir. Eu vou abrir uma cafeteria. O judeu, ele tem por característica uma coisa. Se ele vai abrir um café, ele entende que ele tem que trabalhar numa pessoa que tem uma cafeteria durante 2 anos. Ele precisa aprender. E muitas das vezes ele paga para aprender. Muitas das vezes ele nem recebe para aprender. Ele valoriza o aprendizado. Ou seja, para mim abrir um café eu não vou aventurar. Eu vou trabalhar numa cafeteria, eu vou aprender todos os procedimentos e depois sim eu vou abrir um negócio de café. Muitas pessoas não querem fazer isso. E a mesma coisa a gente percebe com alguns líderes. Querem se tornar líderes sem nunca terem sido liderados, querem se tornar discipuladores sem nunca terem sido discipulados. Então você precisa entender uma coisa. Observe se o líder que está sobre a sua vida, ele é submisso a uma outra liderança. Ou se ele durante muito tempo viveu debaixo de uma liderança e não saiu daquela liderança por rebeldia, mas saiu porque temia Deus. Essa é a característica e a importância de alguém que você deve buscar para ter a palavra de Deus. Então eu quero orar que se nesse momento houver alguma coisa no seu coração, houver alguma coisa no seu íntimo, que traz barreira entre você e o seu líder, seja quebrado agora e você se torne uma pessoa alinhada com a sua liderança e tenha também essa qualificação para você saber que tipo de líder você tem que seguir e ouvir. Ore comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção em mais esse episódio de mensagem, para que essa pessoa que esteja me assistindo, se ela tem algum problema com a sua liderança, ela possa se reconciliar, alinhar e andar junto daqui para frente. E se ela está debaixo de um líder que nunca foi discipulado, que nunca deitou água na mão de alguém, mas que se rebelou ou decidiu ser líder por conta própria, ela entenda que essa liderança não vai ser bênção na vida dela. Que só pode liderar quem foi liderado, só pode discipular quem já foi discipulado. Eu peço ao Senhor isso para a vida dessa pessoa. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique comigo nos próximos episódios.